meu canto hoje é de felicidade. Pra Sião já ganhei minha passagem. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, eu amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Essa mensagem abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, que foi feito nos revelou. Eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, que foi feito, nos revelou. Eu vou Levi. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem me abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Deus é perfeito, o que foi feito nos revelou. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Com nossos olhos fechados enquanto recebemos o nosso pastor, vamos cantar Jesus em Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, Jesus em Tua presença, reunimos
Senhor Jesus abençoe cada um. Nós não vamos transmitir nessa noite, mas a gente vai colocar, depois o irmão Carlos vai colocar no Facebook e também no YouTube, né? E vocês podem depois acompanhar o culto, né? Voltar a ver novamente. Deus abençoe a todos vocês que vieram, né? O Eliseu, a irmã Yossi, de Novo Hamburgo, a Jerusa, irmão Paulo, a sua filha Elisandra, o irmão Lucas também, que vieram lá de Alvorada, né? Deus abençoe vocês ricamente, né? E recompensa, né? Pelo grande esforço de estar aqui conosco, né? Hoje nós temos o culto de Santa Ceia e queria que você sentasse um pouquinho. Para falar, a gente vai ler algumas escrituras, né? Queria falar sobre a economia da noiva, né? Às vezes muitos de nós não sabemos o que na verdade é economia, né? O que é economia, o que é disciplina, que para ter economia tem que ter disciplina, né? Nós temos que ser disciplinados, né? Disciplinar a nós mesmos, né? Nós não vivemos na verdade vivemos como nos dias de Noé, tempo de muitas festas, né? Muitos gastos, né? E o povo buscando prazer, buscando saciar uma sede no qual essa água não existe, né? Saciar uma fome no qual esse alimento também não existe. O Salomão diz que o inferno nunca se farta, né? E os olhos dos homens nunca se satisfaz. Então não é tempo de festa, é hora de economizar para investir em algo muito útil. É um tempo de economia. Então eu estava baseando isso no sexto selo. Economia é o conjunto de atividades desenvolvida pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. A gente ouve falar do secretário da Economia, o ministro da Economia, né? O que ele faz? É um posto muito difícil, é um cargo que não é qualquer um que pode ocupar aquele lugar. Tem que ser alguém que seja formado e tenha uma experiência, né? Mas nós também temos que ter o nosso Ministério de Economias em nossa casa. Nós temos que ter a nossa economia também na igreja, porque estamos falando da economia da noiva, mas o que ela está economizando, né? Se você vai economizar, você vai comprar algo. Você tem uma visão, você quer algo, você quer alcançar, comprar algo. Jesus fala sobre economia, ele disse que o reino dos céus é como o homem que encontrou um tesouro no campo. O que ele fez? Ele foi e vendeu tudo que tinha, tudo, e não disse para ninguém o que queria fazer. Ele pegou todo aquele dinheiro e comprou o campo, porque no campo tinha um tesouro. Então tudo que ele vendeu, ele não desperdiçou, não colocou em festas. Ele comprou o campo, porque ele descobriu que tinha um tesouro no campo, ele creu que tinha aquele tesouro. Então Jesus, nas suas parábolas, ele falou muito sobre isso. Ele estava usando o natural para explicar o espiritual. A gente vai entrar assim em muitos tópicos aqui, mas primeiro a gente vai entrar nesse tópicozinho aqui, né? A geração de riqueza e uma vida próspera parte de uma vida dentro de um orçamento econômico. É porque fulano está prosperando, porque ele é uma pessoa econômica. Ele não joga fora.
Eu li essa semana passada sobre um mendigo, o mendigo mais rico do mundo. Ele mora na Índia, pede esmola. Ele tem um patrimônio de 4 milhões de dólares. Tudo que ele ganha, ele investe. Ele é mendigo, mora na rua. Vocês encontram isso no YouTube, no Google, né? Tá aí lá, tá a foto dele. Tá os patrimônios dele, é mendigo. E tem mendigo que é o mais pobre do mundo. E tem o mendigo mais rico do mundo. Mas por quê? Qual o segredo? Economia, disciplina. Né? Para ser mendigo, ele não precisa ser pobre. Né? Ele é mendigo e é rico. Então nós temos que viver dentro de uma disciplina orçamentária na nossa vida. Senão nunca vamos ter nada. O natural explica o espiritual. E há muitos exemplos. Nós nunca desejamos, você nunca pode desejar, disse Salomão, a riqueza do ímpio. Nunca deve desejar a vida do ímpio. Porque a Escritura disse, deixa o ímpio o seu caminho. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Parece direito, mas não é. Provérbios 22:7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o cólerico. Não esteja entre os que se comprometem, olha o que Salomão fala, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Nunca seja fiadores de dívida. Às vezes é o filho, e o filho nos coloca em problema. E estou falando por experiência própria. Pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirasse até a tua cama debaixo de ti? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Os marcos, né? Os marcos nunca devem ser removidos. Os marcos de uma fazenda, de uma terra, foram fincados ali e ali fica. Eles removeram os marcos de Atos 2:38, de São João capítulo 13. Os marcos foram removidos, os marcos da deidade foram removidos. Ele disse, viste o homem diligente na sua obra? 29. Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O homem diligente, a mulher diligente. Provérbio 14 diz que a mulher tola, ela derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela é uma mulher sábia. Faz nos lembrar daquela mocinha que o irmão Brana fez o casamento, e o marido chegou e disse para ela, eu vi um vestido tão lindo, ele disse, esse vestido assenta tanto, tão bem nela. E ela disse, não, nós temos muita conta para pagar. Nós recém estamos começando, estamos aqui morando numa carroceria de um caminhão ou num vagão de trem. Mulher sábia. Ele ganhava tão pouquinho, mas ele queria ver ela com um outro vestido mais lindo. Só que ela era uma mulher sábia. Ela não queria colocar o seu marido em dívida. Não. Olha só que Moisés fala em Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça. Quando você ouve a voz de Deus, coloque em prática. E o Senhor te porá por cabeça, não por cauda.
e só estarás em cima, e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirem. Onde Deus nos prometeu nos colocar? Em cima, por cabeça, não por cauda. Ele diz: você empresta, não pega emprestado. Agora, quem ouve e não obedece a sua palavra, ele diz assim: ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que tens ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. No sexto selo, o irmão Branham está contando a história daquela priminha órfã que trabalhava na casa das suas primas, naquela grande fazenda, né? Quando naqueles dias, daquelas festas, estilo do velho oeste, o filho do patrão foi participar da festa e também foi em busca de uma esposa. Ele procurava uma esposa e todas sabiam que ele estava ali buscando uma esposa. Então fizeram uma festa. Convidaram todos os fazendeiros, houve baile, houve bebedeira, mas ele não se agradou de nada ali. Ele só viu aparência, pinturas. É como aquela moça que vai se casar e se pinta, mas depois que lava o rosto, aí aparece o original. Só tinha pintura, só tinha aparência. E Deus não busca aparência. Ele não busca aparência. Deus, ele busca o coração do homem. Ele conhece o coração. E ele saiu para tomar um ar lá fora. Ele já estava enojado daquela festa. Ele foi tomar um ar. E ele viu uma mocinha maltrapilha indo lá para o quintal com um balde de água. Ela era aquela que lavava as louças, que esfregava o chão. E ele resolveu acompanhar. E ele perguntou para ela: qual é o seu nome? E ele disse: qual é o seu nome? Ela lhe disse: ele perguntou: por que você não está lá? As outras, aonde as outras estão? Ela, de certo modo, deu uma desculpa. Ela estava tão mal vestida, em vista das suas primas, que ela deu uma desculpa. Mas ela não sabia o que estava lhe esperando. Oh, meus irmãos. E assim, na noite seguinte, ele a esperou novamente, finalmente. Ele estava sentado lá fora e todos começaram a se comportar indevidamente e tudo mais. Ele se sentou na cerca do curral e esperou que ela viesse jogar fora aquela água da louça. Ele a observou e lhe disse: sabe meu verdadeiro propósito em estar aqui? Ela disse: não, senhor, não sei. Disse: meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa
Ele disse: encontra um caráter em você que elas não têm. Ele buscava um caráter, não achou naquelas moças, naquelas primas, e encontrou naquela serva, naquela prima órfã, que perdeu pai, perdeu mãe. O que Deus procura hoje é o caráter. Encontro um caráter em você que elas não têm. Eu estava pensando na igreja, veja, disse: quer se casar comigo? Ele perguntou: quer se casar comigo? Ela disse: eu não consigo imaginar tal coisa. Veja, esse é o filho do patrão principal. Ele era o dono de todas as companhias e fazendas pelo país afora e tudo mais. Disse sim. Ela disse sim. Disse: eu não consegui encontrar uma em Chicago. Eu quero uma verdadeira esposa. Quero uma esposa com caráter. E o que estou procurando vejo em você. Disse: quer se casar comigo? Ela disse: bem. Isto a surpreendeu e disse sim. Ele disse: bem. Disse-lhes que voltaria. Disse: agora apronte-se e daqui a um ano voltarei. Bem. E virei buscá-la e a levarei daqui. Você não terá que trabalhar mais assim. Eu a levarei, irei a Chicago, construirei uma casa para você como nunca viu. Ela disse: eu não, nunca tive uma casa, eu sou órfã. Ele disse: vou construir uma casa para você, uma de verdade. Disse: eu voltarei. Ele se manteve informado durante o tempo e o ano. Ela fez todo o trabalho que pôde para economizar suficiente dinheiro com $1 por dia, ou que recebia com cama e mesa para comprar seu vestido de noiva. Então ela começou a fazer o quê? Uma economia. Ela começou a economizar. Ela recebeu agora uma promessa de casamento. Ela tinha que comprar o seu vestido de noiva, o sapato, o véu. Então ela teria que economizar. Ela teria que colocar a sua vida em disciplina. Agora eu não sou somente a priminha. Eu sou uma noiva. E agora eu não sou assembleano, metodista, batista. Eu sou uma noiva. Amém. Verdade, Senhor. Então é tempo se é tempo de economia, então é um tempo de investimento. Investir a fé. As pessoas têm desperdiçado a sua fé. Vocês vêm de tão longe para um culto aqui? Quando pessoas, irmãos daqui de perto não vêm no culto. Que economia essa noiva está fazendo? Aí você desperdiça a fé indo a uma festa de 15 anos. Aqui é lugar de cura, de libertação, de batismo do Espírito Santo. Você não pensa que o dia do rapto não será como um tempo nubloso como este? Triste como este? E você não tem economizado nada, só gastando. E ele disse: por que você não colocou meu dinheiro no banco? Não, eu enterrei. Tinha medo de ti. Todos trouxeram seus talentos, que tinham granjeado, que tinham trabalhado com eles, mas aquele que recebeu um só, ele enterrou.
guardou. Você tem que trabalhar com essa fé que Deus tem te dado. Você sabe que chega uma hora, o irmão Brando disse, às vezes eu faço vocês rirem, outras vezes eu faço vocês chorarem. Nós não viemos para um piquenique, nós viemos para uma sala de julgamento. Eu tenho coisas aqui muito fortes, mas que nós precisamos, é um remédio. É o que o irmão Brana disse para aquele ministro, você não prega isso na sua igreja? Lembra daquele ministro? Que ele tinha cruzado o país com uma mulher que não era a esposa dele, no carro? O irmão Brana disse, mas isso está se refletindo na sua reputação. A irmã Brana, mas era uma santa. Mas é por isso mesmo. Ela não é sua esposa. A gente recebe perguntas. E você tem que responder com a palavra. Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lhes. Ele tem que ser advertido. A mulher tem que ser advertida. Quando nós tratamos o assunto da revelação dos 7 selos de casamento e divórcio, nós estamos fazendo uma economia para investir em algo muito grande, vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é tempo de brincar de igreja, de brincar de ser crente, brincar de ministério. Hoje parece que é uma brincadeira, a pastora fulana, a missionária ciclana, a bispa. Onde está isso na Bíblia? Onde você encontra isso na Bíblia de Deus? Nós vivemos como naquele tempo do profeta Amós. Ninguém dava nada por ele, ele disse, eu nem profeta sou, mas o Senhor me enviou. Agora encontramos que este Amós, ele certamente predisse um juízo sobre essa gente, se não se arrependesse. 88, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhes. Oh, que bem se ajusta a nosso dia. Penso que essa grande cidade, voltando a isso outra vez, a grande cidade ali embaixo, como era, que tudo havia prosperado. Chegou um tempo em Israel de prosperidade. Mesmo ele desobedecendo a Deus, adorando outros deuses, chegou um tempo de prosperidade. Que eles podiam dizer, quando nós estávamos na igreja, a gente não prosperava. Agora, nós estamos prosperando. Amós disse, mas isso aí não está certo. Eles tinham uma grande economia em tudo. Havia prosperidade. Parece que a coisa ficou avesso. As mulheres cortavam os seus cabelos, como hoje, usavam pinturas, vivendo qualquer tipo de vida, e a prosperidade. Olha o que diz o profeta. E eles pensavam que estava exatamente na vontade do Senhor, porque estavam prosperando. Porém, eles encontraram que nem sempre Deus é o autor da prosperidade. Veja que Deus deu tudo para Jó, depois tirou.
tirou tudo. E deu doença. Deu doença. Fracasso. Colocou seus amigos contra ele. Seus amigos eram pregadores. Você já leu o livro de Jó? Cada mensagem, né, que eles pregavam contra Jó. Contra Jó. E Jó, eu me abomino no pó e na cinza. É o que ele dizia. O profeta disse: porém eles encontraram que nem sempre Deus é o autor da prosperidade. Não, Deus, algumas vezes quando a prosperidade golpeia a igreja, esta se distancia dele. Às vezes ela golpeia a igreja. Aí você começa a ter um carro melhor, uma casa melhor, melhor salário. Sempre existe uma igreja melhor, mais bonita, maior, pessoas mais bem vestidas. E o que acontece? O povo vai para aquele lugar. Eles prosperaram. Por que não permaneceram? Porque não era dos nossos. Foi necessário vir aquela prosperidade para eles se distanciarem. Olha Israel. Ali o pastor só está batendo contra. É porque devemos. É porque estamos errados. Eu terminei de ler os selos, estou lendo de novo. Depois acho que eu vou ler de novo. Porque os selos é para a esposa. É para nós. Aí chegamos num ponto. Eu tenho 2 parágrafos aqui, 2 mensagens. Aí chegamos no ponto, na união invisível da noiva de Cristo, pregado em 25 de novembro de 65. Aqui o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode tornar-se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Ela não pode se casar enquanto seu primeiro esposo esteja vivo. Por circunstância alguma. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Estou falando do natural agora, para tipificar com o espiritual. Se essa mulher cometer tal pecado, então ela está marcada adúltera. Veja, ele tipificando o natural e mostrando o espiritual. Você é a noiva espiritual. Aí você vai fornicar com as denominações. E o que é que ele faz? Ele vai ter que te dar um divórcio espiritual. Você vai fornicar numa assembleia, numa metodista. O que você está buscando? O que é que você está buscando? Uma prosperidade? Mesmo fora da vontade de Deus? E Deus permite para a gente tropeçar. Para a gente tropeçar. Se ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo, portanto, ao fazer isso, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a escritura que acabei de ler. Então, Deus é o quê? Ele é o intérprete da sua própria palavra. Isso aqui não tem remendo. Isso não significa isso, significa o que disse.
falamos de casamento e divórcio, sabemos que cada caso é um caso. Eu estava conversando nessa tarde com os irmãos, veja, 188, e mandei para um irmão esse parágrafo hoje. E depois, de repente, ele vai escutar essa pregação. Eu mandei esse parágrafo para ele. Veja, ela tem um marido vivo. Ele me disse: que faço, pastor? Ela tem um marido vivo. E Deus já te livrou. Não tenta cair no mesmo erro de novo. Então nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça e quem ela seja. Ela tem um marido vivo. Não há nada que possa sustentá-la para fazer tal coisa. Porém, não é assim com ele. Porque é ela, não ele. Pegaram isto? Você precisa deixar a palavra andar em coesão, vê? Não está falando dele, está falando dela. Eu penso assim, será que vocês não escolheram o pregador errado? Que só mexe nessas coisas? Não está falando dele, está falando dela. Ele pode, ela não. Nada diz que ele não pode, porém ela não pode. Por quê? Seu marido está vivo. Vê? Mas tem mulher, mesmo na mensagem, que elas querem achar um parágrafo para ela poder também. É que achar uma saída. Mas a mensagem diz não. Gente, você pode apertar o freio, o que quer que seja. Aperta o freio em casamento e divórcio. Então, meu irmão, se alguém diz que você não pode, o profeta diz que você pode. Agora ela não pode. Eu não estou transmitindo hoje porque eu estou falando isso aqui. Isso vai no ar depois, é porque nós temos já o culto às 7h30. O pastor já está pregando, pastor Osmar. E eu sei que muitos irmãos migram para poder escutar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tá entendendo? Aí no final acaba não escutando nada. Nada diz que ele não pode, porém ela não pode. Vê? Porque é ela e não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Porque foi ela. Não há nada citado que o impeça de se casar de novo. Mas há contra ela. Por quê? Não tem nada que diz que o homem não pode casar de novo. Mas quando ela tem um marido vivo, tem contra ela, que ela não pode. É como disse São Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar a mensagem. 188. Por quê? Porque ela não pode. Veja, ela tem um marido vivo. Então nenhum homem pode se casar com ela. Então ele vai dizer naquele dia: João Bispo, porque você não leu o parágrafo? Você tinha mensagem. Não importa o que ela faça e quem ela seja, ela tem um marido vivo. Eu sei que você vai me ouvir, minha irmã, meu irmão.
vocês congregam comigo, muito de vocês, que estão nesse enredo de casamento e divórcio. O irmão Branham tinha muita gente congregar com ele no enredo de casamento e divórcio, até o seu próprio filho, Billy Paul. Nós temos até o nosso intérprete da voz de Deus também com problema de casamento e divórcio. Casado pela segunda vez. Mas não foi ele que errou, foi a mulher. Ele pode, ela não. Tem ele problema de casamento e divórcio? Não, ele não tem. Porque o profeta disse que ele pode. Então, quando você escuta a voz dele, traduzindo o irmão Branham, ele não está com problema. Ah, mas é a segunda mulher. Mas ele pode. Ele casou com uma moça, uma virgem. Podia ter casado com uma viúva. Só não podia ter casado com uma mulher divorciada. Olha o que ele diz. Não há nada que possa sustentá-la para fazer tal coisa. Porém, não é assim com ele. Porque ela, não ele, pegaram isto? Você precisa deixar a palavra andar em coesão, vê? Nada diz que ele não pode, porém ela não pode, vê? Porque é ela e não ele. Isto é exatamente o que a Bíblia diz, porque foi ela. Não há nada citado que o impeça de casar de novo. Não há nada contra ela. Não há nada contra ela, por quê? Cristo no tipo. Se ela tem o seu marido morto, ela pode. Cristo no tipo. Note, está declarado que ele não pode se casar somente com uma virgem. O sacerdote só podia casar com uma virgem. Ele pode se casar de novo, e se é com uma virgem, porém ele não pode se casar com uma esposa de um outro homem. Você sabe que ele está se referindo a Levítico 21, falando sobre o sacerdote. Por isso, o caso de casamento e divórcio hoje, você deve conversar com o seu pastor. É o seu pastor. Porque o seu pastor é que vai responder por você. Se ele está certo, revelado, você vai entrar. Agora, se ele não é revelado, está errado, ele se perde, você também. Por isso a Escritura diz, sai dela, povo meu. Não importa se ele seja grande, de grande renome, grande homem, só porque ele dirige um bom carro, tem muito dinheiro. Eu acho que nenhum de vocês tem 100 mil reais no banco aqui, né? Eu já botei baixo. Porque de repente se tivesse, acho que você estaria um pouco preocupado. Se tivesse 200 mil no banco, você não estaria aqui. E se tivesse 1 milhão de reais também, seria muito difícil você estar aqui. De repente seria difícil eu estar aqui, né? Podia estar na África, na Europa, pensando que estava fazendo a obra de Deus. Não, eu tenho dinheiro para ir. Esse dia, o pastor do Congo e de Angola me convidaram para estar lá, pregando para eles este ano. Eu disse, tudo bem, irmão. Só que nós somos uma igreja pobre. Precisamos que vocês paguem só as despesas, passagem e hospedagem. Estarei servindo ao Senhor com muita satisfação aí com vocês. Mas se eu tenho 1 milhão de reais, eu já estava lá há muito tempo, né? A igreja ficava nas fitas aí. Hoje nós temos pessoas de 1 milhão, pastores de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões e mais. Mas o evangelho não se prega com dinheiro.
É pelo sangue. É com muita dificuldade. Foi com muita dificuldade que eu cheguei na África. Foi com muita dificuldade que eu cheguei na Europa. Batizando aqueles irmãos ali, naquele mar frio ali no Algarve. Foi com dificuldade. Não foi fácil. Mas se eu tivesse muito dinheiro, eu ia na inspiração do dinheiro. Quando você tem o sangue, você vai na inspiração do sangue de Cristo. Ele vai te levar. Aí você está na perfeita vontade de Deus. Vamos terminando aqui, nós temos a ceia. Cristo no tipo, note, está declarado que ele não pode se casar somente com uma virgem. Ele pode se casar de novo se é com uma virgem. Porém, ele não pode se casar com a esposa de um outro homem. Não, senhor. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério. Não importa quem ele seja, a Bíblia diz: qualquer que casar com uma repudiada comete adultério. Aí está você, não divorciada. A noiva está fazendo a sua economia na palavra. Ela está fazendo a sua economia para poder adquirir essa passagem para o rapto. A passagem é cara. Ele pagou o preço, mas eu tenho que fazer economia. Você tem que fazer economia. A sujeição, a humilhação diante de Deus. Errou, não erre mais. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu estou errado, a palavra falou comigo. Então não peques mais, permaneça como está, como diz a Escritura. Mas se você sabe o certo e faz errado, você é iníquo. Aí é o pecado da iniquidade. O que é iniquidade? É aquilo que você sabe que está errado, mas de todo jeito você faz. Então é um tempo de economia. Que Deus te abençoe. Vamos neste momento ficar de pé. Você vai encontrar essa pregação no YouTube do Tabernáculo Brana de Santa Maria do Herval. Depois a gente vai passar também para o Tabernáculo Brana de Sapucaí do Sul e também no Facebook. São Mateus 26 e 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos nesse momento ter um momento de... Pode botar ali, pode fechar.